Existe um tipo de rejeição que não vem para destruir uma pessoa, vem para revelar quem não poderia caminhar com ela no próximo nível. Já percebeu que algumas pessoas só começaram a te observar depois que não conseguiram mais te diminuir? Fica aqui, porque nesta mensagem você vai entender porque o desprezo que tentaram usar contra você pode ter sido uma confirmação espiritual de que havia um propósito sendo protegido. Talvez você pense que foi esquecido, mas e se Deus apenas tivesse te escondido dos olhos errados? Eu sou Hélio Venturani, e aqui nesta comunidade nós aprendemos a enxergar além das aparências, porque nem toda porta fechada é perda, nem todo silêncio é abandono, e nem toda rejeição é derrota. Se esta palavra já tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal para fortalecer esta comunidade de pessoas que estão despertando em fé, discernimento e destino. Preste atenção, porque existe uma ameaça real quando alguém escolhido continua tentando caber em lugares onde Deus já ordenou separação. Quem rejeitou você pode até negar por um tempo, pode chamar sua mudança de orgulho, pode fingir que não vê sua unção, mas a verdade tem prazo para aparecer. E antes que este vídeo avance, responda por dentro. Quantas vezes Deus precisou permitir uma dor para impedir que você entregasse acesso sagrado a quem só queria assistir ao seu fracasso? As armas que usaram contra você perderam força porque Deus fortaleceu o seu espírito. Existe um momento em que a pessoa percebe que certas palavras já não foram como antes. A crítica chega, mas não encontra mais aquele lugar aberto dentro dela. A fofoca aparece, mas não consegue mais sequestrar a paz. A exclusão acontece, mas não causa o mesmo desespero de ser aceita. E isso assusta quem estava acostumado a controlar o ambiente usando rejeição como ameaça. Eles pensaram que bastava ignorar, diminuir, provocar ou espalhar uma versão distorcida da sua história para você voltar correndo, tentando se explicar. Mas algo mudou por dentro. O que antes causava ansiedade agora provoca discernimento. O que antes fazia a pessoa implorar por aprovação agora a faz observar em silêncio. E quando alguém para de reagir do jeito que esperavam, os manipuladores começam a perder o chão. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na vida de quem assiste agora. Deus permitiu algumas batalhas não para destruir a alma, mas para treinar o espírito. Efésios 6 fala sobre vestir a armadura de Deus, porque a luta não é apenas contra carne e sangue. E quando a pessoa entende isso, ela para de tratar toda provocação como convite para discussão. Ela aprende a escolher as guerras que merecem sua energia. Pense numa situação simples. Alguém manda uma mensagem cheia de indiretas, esperando uma resposta nervosa. Antes a pessoa talvez respondesse na hora, tremendo, tentando provar que não era aquilo que disseram. Agora, ela respira, ora, espera a emoção baixar e decide se aquela conversa merece acesso ao seu coração. Isso não é frieza. Isso é maturidade espiritual. Nem toda mensagem precisa de resposta. Nem toda acusação merece audiência. Nem toda pessoa deve receber a chave da sua paz. E aqui existe uma confirmação espiritual importante. Quando as mesmas armas que antes te feriam começam a falhar, não é porque o ataque ficou fraco. É porque Deus fortaleceu uma área que antes sangrava com facilidade. Eles ainda podem tentar te atingir, mas agora encontram uma muralha onde antes havia uma ferida aberta. E preste atenção, porque isso revela algo sério. Talvez você não esteja apenas mais forte, talvez você esteja sendo preparado para um nível onde antigas distrações não podem mais entrar. Deus te manteve escondido porque exposição, antes da hora, atrairia pessoas erradas. Nem todo silêncio é abandono. Às vezes, o silêncio é uma cerca invisível colocada por Deus ao redor de alguém que ainda está sendo formado. A pessoa olha para a própria vida e pensa que está atrasada, esquecida, fora do radar, enquanto o céu sabe que uma exposição precoce poderia atrair olhares errados, alianças erradas e pessoas interessadas apenas no brilho, não no processo. Existe gente que não quer caminhar com o escolhido, quer consumir aquilo que ele carrega. Essa é uma verdade que incomoda, mas liberta. Se Deus tivesse mostrado tudo cedo demais, algumas pessoas teriam se aproximado antes que a pessoa tivesse discernimento para reconhecer intenções.
Teriam elogiado com uma mão e drenado com a outra. Teriam chamado de amizade aquilo que era curiosidade, chamado de apoio aquilo que era controle, chamado de presença aquilo que era vigilância. E quando alguém ainda não conhece o próprio valor, pode confundir acesso com amor. Por isso, o esconderijo também pode ser misericórdia. José teve sonhos antes de ter estrutura para governar. Davi foi ungido antes de sentar no trono. Moisés passou pelo deserto antes de conduzir um povo. Deus não costuma revelar tudo no mesmo dia em que chama alguém. Primeiro ele forma, limpa, corrige, fortalece, ensina a ouvir no secreto. Porque destino sem preparo vira peso, e bênção sem maturidade pode atrair pessoas que celebram sua queda em silêncio. Na prática, isso significa aprender a guardar algumas coisas com sabedoria. Nem todo plano precisa ser contado. Nem toda porta que se abriu precisa virar anúncio. Nem toda promessa que Deus colocou no coração deve ser entregue em conversas com quem não sabe orar por você. Quem está nesse processo pode começar separando um tempo para ler Salmo 91, Provérbios 4 e a história de José em Gênesis. Não como leitura rápida, mas como espelho. Ali existe proteção, direção e uma aula sobre como Deus guarda o futuro de quem ainda está sendo preparado. E se esta mensagem está fazendo sentido, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você está percebendo enquanto ouve. Isso fortalece a nossa comunidade e ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que estão vivendo processos silenciosos, mas profundos. Porque talvez alguém esteja prestes a desistir achando que foi esquecido, quando na verdade apenas foi escondido dos olhos errados. E agora vem uma parte ainda mais séria. Algumas pessoas não riram de você por acaso. Elas riram porque não sabiam que estavam diante de alguém em preparação. Eles fizeram piada da sua dor, mas Deus transformou cada humilhação em treinamento. Há dores que a pessoa nunca esquece, não porque ainda esteja presa a elas, mas porque foram usadas por Deus como sala de aula. Aquela risada disfarçada. Aquele comentário atravessado. Aquele olhar de desprezo quando ela ainda estava tentando se levantar. Eles acharam que estavam apenas zombando, mas sem perceber estavam revelando a própria cegueira espiritual. Porque quem ri de alguém em processo pode estar rindo de uma obra que Deus ainda não terminou. A ameaça aqui é direta e precisa ser levada a sério. Quando alguém tenta transformar a dor de uma pessoa escolhida em piada, essa pessoa pode até parecer fraca por um tempo. Mas Deus costuma trabalhar em silêncio com aquilo que os outros desprezaram em público. Foi assim com Davi quando parecia pequeno demais diante de Golias. Foi assim com José quando seus próprios irmãos não conseguiram respeitar o que Deus havia mostrado a ele. Foi assim com Neemias quando zombaram da reconstrução dos muros, sem perceber que a obra continuaria mesmo com oposição. E talvez a pessoa que está ouvindo tenha passado por algo parecido. Chamaram seus sonhos de exagero. Chamaram sua fé de ilusão. Chamaram sua mudança de fase. Talvez tenham dito que ela nunca conseguiria, que não tinha perfil, que estava tentando ser alguém que não era. Mas existe uma diferença entre uma palavra lançada contra alguém e uma palavra autorizada por Deus sobre alguém. A palavra humana tenta rotular. A palavra de Deus estabelece destino. Aqui entra uma prática simples, mas poderosa. Em vez de carregar cada humilhação como veneno, a pessoa pode começar a transformar cada experiência em aprendizado. Pode escrever num caderno espiritual o que aquela situação revelou, quem mudou de postura quando ela precisou de apoio, quais ambientes diminuíam sua fé, quais conversas alimentavam inferioridade. Isso não é remoer dor, é organizar discernimento. Até porque, convenhamos, tem gente que ensina muito sobre limites sem jamais perceber que virou professor nessa matéria. O mistério é que Deus nem sempre remove imediatamente quem zomba. Às vezes, Ele permite que a pessoa observe, amadureça e aprenda a não entregar sua identidade a plateias instáveis. Quem riu achou que estava diminuindo. Quem foi ferido achou que estava perdendo. Mas o céu estava usando cada episódio para formar resistência, paciência e visão. E isso começa a mudar tudo, porque chega um momento em que a pessoa para de pedir respeito com palavras
e passa a carregar uma presença que obriga o ambiente a perceber que algo nela foi levantado por Deus. E se esta mensagem tocou o seu coração, existe algo que pode te acompanhar depois que este vídeo terminar. O canal preparou o kit do escolhido, 30 mensagens de fé, proteção e propósito, para aqueles dias em que a alma precisa de direção, força e lembrança de quem Deus chamou você para ser. E junto com ele, você ainda recebe um bônus grátis com 30 frases prontas para copiar e enviar no WhatsApp, Facebook ou colocar no status, espalhando fé para quem também precisa ser levantado. Esse material não é só para ler uma vez e esquecer, é para voltar nele quando a rejeição pesar, quando a dúvida aparecer, quando alguém tentar apagar a sua identidade espiritual. Porque às vezes uma frase certa, no momento certo, pode impedir alguém de desistir por dentro. O link está na descrição, e quem sentiu que esta palavra falou diretamente com sua história vai entender por que esse kit pode ser uma ferramenta de fortalecimento diário. Mas agora preste atenção, porque a próxima parte revela algo que muita gente sente, mas quase ninguém consegue explicar. Quando Deus começa a levantar alguém, a própria presença dessa pessoa passa a expor intenções escondidas. Sua presença começou a revelar intenções porque a luz de Deus expõe o que estava disfarçado. Existe uma fase em que a pessoa não precisa mais perguntar quem é verdadeiro e quem está apenas por perto. As atitudes começam a falar antes das palavras. O olhar muda, o tom muda, a presença incomoda, e aquilo que antes ficava escondido começa a aparecer sem que ninguém precise forçar nada. Quando Deus acende uma luz dentro de alguém, quem vive de máscara sente como se estivesse diante de um espelho que não aceita maquiagem espiritual. Talvez você já tenha sentido isso. Pessoas que antes pareciam confortáveis ao seu lado começaram a agir estranho quando você ficou mais firme. Algumas se afastaram sem explicação. Outras começaram a te criticar justamente depois que você parou de se diminuir. E outras, curiosamente, só voltaram a se aproximar quando perceberam que sua vida estava ganhando direção. Isso não é coincidência. É discernimento em movimento. É o céu mostrando que nem toda presença é aliança, e nem todo sorriso é abrigo. A ameaça é real para quem ainda tenta viver preso à aprovação errada. Se a pessoa escolhida continuar dando acesso a quem Deus já revelou, ela pode atrasar processos importantes por insistir em relações que drenam sua fé. Não é sobre viver desconfiando de todo mundo. É sobre parar de chamar de amor aquilo que sempre vem acompanhado de confusão. A paz também é uma linguagem de Deus. Quando uma relação exige que a pessoa apague sua luz para caber, talvez não seja comunhão, talvez seja cativeiro emocional com roupa bonita. É por isso que Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Não é pelo discurso bonito, nem pela promessa feita num momento conveniente, nem pela presença quando tudo está fácil. É pelo fruto. Quem celebra sua cura? Quem respeita seu silêncio? Quem fica feliz quando você cresce sem precisar ocupar o centro da sua história? Quem ora por você quando não há nada a ganhar? Essas perguntas parecem simples, mas podem revelar em minutos o que anos de convivência tentaram esconder. Agora observe com atenção. Quando Deus começa a revelar intenções, Ele não faz isso para alimentar revolta, faz para proteger destino. Ele mostra quem não suporta sua paz, quem se incomoda com sua evolução, quem só gostava de você enquanto podia te interpretar como alguém menor. E quando essa revelação acontece, a pessoa precisa ter coragem de obedecer, porque a próxima parte é ainda mais forte. Algumas pessoas não ficaram abaladas apenas porque você mudou, elas ficaram abaladas porque você cresceu exatamente no lugar onde esperavam ver o seu fim. Agora que você sabe que foi escolhido, o que vai fazer com essa verdade? Depois de tudo isso, a pergunta não é mais por que certas pessoas te rejeitaram. A pergunta agora é o que você vai fazer com a revelação que Deus colocou diante dos seus olhos. Porque existe uma diferença enorme entre ter sido ferido e permitir que a ferida continue governando sua identidade. Uma coisa é ter atravessado a rejeição. Outra coisa é continuar entregando sua paz para quem nunca teve visão suficiente para reconhecer o que Deus estava formando em você. A partir de hoje, pare de mendigar validação em portas que Deus já fechou.
Pare de tentar convencer quem escolheu te interpretar pelo pior ângulo. Pare de voltar para ambientes onde sua fé diminui, sua mente se confunde e sua alma precisa pedir desculpas por existir. O escolhido não caminha com orgulho, mas também não vive curvado diante de opiniões pequenas. Ele entende que propósito exige postura, unção exige responsabilidade e destino exige separação. Agora pense com honestidade. Qual rejeição Deus usou para te fortalecer? Quem tentou te diminuir e hoje precisa reconhecer, mesmo em silêncio, que você não era tão comum quanto parecia? Em que área da sua vida você ainda está tentando caber por medo de perder pessoas que talvez já tenham perdido o acesso ao que Deus está fazendo em você? Responda nos comentários, porque a sua história pode ser a confirmação espiritual que outra pessoa precisava para não desistir. E aqui está o ponto que muitos evitam encarar. Ser escolhido não significa viver sem dor. Significa que até a dor precisa se curvar diante do propósito. Significa que a humilhação não teve a última palavra, que a rejeição não conseguiu apagar sua identidade, que o silêncio não foi esquecimento e que a demora não foi negação. Deus estava usando cada estação para fortalecer suas raízes, porque aquilo que Ele pretende levantar não pode ser arrancado por qualquer vento. Talvez você tenha passado tempo demais tentando entender por que não foi aceito em certos lugares, quando a resposta sempre esteve diante dos seus olhos. Alguns ambientes não te perderam por acidente, eles foram removidos por proteção. Algumas pessoas não saíram porque tudo deu errado, elas saíram porque Deus sabia que não poderiam entrar no próximo capítulo. E se isso doeu, foi porque separação quase sempre parece perda antes de revelar livramento. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esta comunidade existe para caminhar com pessoas que estão atravessando processos espirituais profundos. Aqui, nós não alimentamos vingança. Nós fortalecemos identidade, fé, discernimento e propósito. Assista também ao vídeo recomendado, porque ele pode ser a próxima peça que faltava para você entender por que Deus permitiu certas separações antes da sua elevação. Mas não apenas ouça esta palavra, aplique. Guarde sua paz. Proteja sua mente. Escolha melhor seus acessos. Ore antes de reagir. Leia a palavra antes de acreditar na voz da rejeição. Perdoe sem voltar para o mesmo cativeiro. Caminhe como alguém que finalmente entendeu que ser escolhido não é ser aplaudido por todos, é obedecer a Deus mesmo quando muitos ainda não conseguem reconhecer. Porque quando Deus marca alguém, até quem rejeitou precisa assistir ao cumprimento.